Olá, seja bem-vindo aos principais destaques internacionais da semana. E nessa última semana, com certeza, os desdobramentos climáticos repercutiram e preocuparam todo o mundo. Na quinta-feira, a ONU confirmou que o mês de julho é o mais quente já registrado. O secretário-geral Antônio Guterres alertou que a era do aquecimento global acabou e agora entramos na era da ebulição global. O presidente americano Joe Biden também se pronunciou. O anúncio foi feito durante uma conferência na cidade de Nova York. Após 3 semanas de ondas de calor em várias partes do mundo, a Organização Meteorológica Mundial das Nações Unidas e o Observatório Europeu Copérnicos acreditam ter dados suficientes. Se confirmado, o recorde deste mês quebrará o anterior, estabelecido em julho de 2019. Para vastas partes da América do Norte, Ásia, África e Europa, é um verão cruel. Para todo o planeta é um desastre e para os cientistas é inequívoco. Os humanos são os culpados. Tudo isso é totalmente consistente com as previsões e avisos repetidos. A única surpresa é a velocidade da mudança. A mudança climática está aqui. É aterrorizante e é apenas o começo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também mostrou preocupação com o aquecimento global. Estamos hoje com os prefeitos de Phoenix e San Antônio e membros da minha administração para conversar sobre a ameaça existencial da mudança climática. Vamos delinear as medidas que estamos tomando para ajudar as comunidades que, neste exato momento, como os 2 prefeitos podem dizer a vocês, estão enfrentando uma crise real em suas cidades. As recentes ondas de calor na Europa e nos Estados Unidos teriam sido quase impossíveis sem o efeito das emissões de gases de efeito estufa de origem humana. As 3 primeiras semanas de julho já são as 3 mais quentes já registradas. Os países ao redor do mar Mediterrâneo estão sofrendo com fortes incêndios provocados pela onda de calor que atinge a região. Pelo menos 40 pessoas morreram. A maioria das vítimas é na Argélia, no norte da África. Pelo menos 34 pessoas morreram na região devido aos efeitos do fogo, que atinge 15 províncias do país e forçou a evacuação de mais de 1.500 pessoas. Segundo o Serviço Meteorológico da Argélia, algumas partes do país registraram temperaturas de até 50 graus. No sul da Europa, hoje, o governador da Sicília, na Itália, disse que 3 idosos morreram queimados dentro de casa. O governo italiano mobilizou 1.400 bombeiros para combater as chamas nas regiões da Sicília e da Calábria. Na Grécia, são 2 mortos e continuam as operações para retirar turistas das ilhas de Rhodes e Corfu. Pelo menos 25.000 pessoas já deixaram a região. 6 das 13 regiões do país estão em alerta de incêndios extremamente perigosos. Em Portugal, 600 bombeiros tentam controlar um incêndio em um parque natural nos arredores de Cascais, uma cidade perto de Lisboa, muito procurada no verão. Portugal também sofre com uma seca histórica que afeta 90% do país. O governo americano registrou máxima de 38,44 graus Celsius nas águas do sul da Flórida, sendo que as temperaturas normais para essa época do ano ficam em torno de 23 e 31 graus Celsius. As medições foram feitas em uma única boia na Baía de Manatee, a cerca de 60 quilômetros a sudoeste de Miami, a uma profundidade de 1,5 metro. O meteorologista e ex-cientista do governo americano Jeff Masters explicou que há um registro oficial mundial da temperatura da superfície do mar. Mas ele acrescentou que um estudo científico de 2020 indicou que a maior temperatura registrada até o momento havia sido na Baía do Kuwait, 37,6 graus Celsius. Porém, de acordo com o cientista, como o novo registro foi feito perto da costa, a contaminação da medição por efeitos terrestres e matéria orgânica na água poderia invalidar o recorde. O calor extremo contínuo é devastador para os ecossistemas de recifes de coral e as espécies que dependem dele. Dias atrás, a Fundação para os Recifes de Coral, uma organização sem fins lucrativos, disse que um dos recifes do sul da Flórida que havia restaurado foi destruído pelo calor.
Do outro lado do Atlântico, o mar Mediterrâneo também alcançou sua temperatura mais alta já registrada, 28,71 graus Celsius. Agora a gente volta a falar sobre o conflito no leste europeu. Autoridades russas afirmaram que as forças ucranianas lançaram uma grande ofensiva, resultando em ganhos modestos nos últimos dias na região de Zaporízhia. De acordo com um membro da administração militar civil de Zaporízhia, instalada pela Rússia, a segunda onda da contraofensiva das Forças Armadas da Ucrânia começou e a Rússia já enviou forças máximas para romper as defesas ucranianas na direção de Orikhiv. E acrescentou que, após a preparação massiva de artilharia e ataques aéreos, os ucranianos foram atacar posições perto de Robotyne. O governador instalado pela Rússia da região de Zaporízhia, Yevgeny Balitsky, também disse que um ataque ucraniano estava em andamento. Segundo a autoridade russa, após a preparação de artilharia por uma divisão de cartuchos e uma bateria de jatos da formação vieram para romper o nordeste de Robotyne, enfatizou um ataque com dezenas de veículos blindados, incluindo tanques, veículos de combate de infantaria, veículos blindados de transporte de pessoal e veículos blindados de combate. Em outro lugar, na frente de Zaporízhia, as forças de defesa ucranianas continuaram avançando com sucesso e já estão entrincheiradas nos limites alcançados da cidade de Staimayorsk. A Rússia aprovou uma lei que aumenta o limite de idade de 27 para 30 anos no serviço militar obrigatório. A medida vai aumentar o número de potenciais reservistas do exército russo, dos quais Moscou já mobilizou quase 300 mil em setembro de 2022 para a ofensiva na Ucrânia. A lei proíbe que os recrutas deixem o território russo a partir do momento em que são convocados. Para entrar em vigor, o texto terá que ser ratificado pelo Senado russo e assinado pelo presidente Vladimir Putin. As mobilizações de russos para o exército foram facilitadas em abril por uma lei aprovada às pressas pelo parlamento do país, que ampliava os meios de envio das convocações. Quem se negava a atender o chamado era privado de trabalhar para outra pessoa, receber empréstimos e obrigado a se desfazer de sua casa ou automóvel. Até agora, mais russos deveriam cumprir o serviço militar obrigatório de 1 ano. Mas muitos se esquivam das convocações ao deixar de frequentar suas residências oficiais ou subornam a equipe de recrutamento e médicos. Há meses, o Kremlin afirma que vai lançar uma nova onda de mobilização para a ofensiva na Ucrânia. A última convocação provocou a fuga de milhares de russos para o exterior. O presidente russo Vladimir Putin prometeu distribuir grãos para países africanos durante a abertura da cúpula Rússia-África em São Petersburgo. A ação é uma tentativa de aumentar a influência internacional. Em contrapartida, o presidente da ONU, Antônio Guterres, afirmou que a doação não vai resolver o impacto dramático do fim do acordo de grãos abandonado pela Rússia na semana passada. A Rússia prometeu o envio gratuito de até 50 mil toneladas de grãos a 6 países africanos. O anúncio foi feito pelo presidente Vladimir Putin na abertura da cúpula Rússia-África em São Petersburgo. Nos próximos meses, seremos capazes de garantir envios gratuitos de entre 25 e 50 mil toneladas de grãos para Burkina Faso, Zimbábue, Mali, Somália, República Centro-Africana e Eritreia. Isolado na cena internacional desde o lançamento da ofensiva militar na Ucrânia em 2022, Putin conta com o apoio de várias nações africanas. O discurso do líder russo foi focado no abandono por parte de Moscou de um acordo que permitia que Kiev exportasse cereais pelo Mar Negro, apesar do bloqueio russo aos portos ucranianos. Em 1 ano, o pacto permitiu tirar dos portos quase 33 milhões de toneladas de grãos, que contribuíram para a estabilização dos preços mundiais dos alimentos e para evitar os perigos de uma escassez em larga escala. Em Israel, uma onda de manifestações aconteceu após o parlamento aprovar uma lei que limita poderes da Suprema Corte. Várias cidades em torno do país reuniram milhares de manifestantes para se colocar contra as mudanças. Os protestos contra a emenda se espalharam por todo o país. Estradas foram bloqueadas e houve confrontos com a polícia. Já são 29 semanas consecutivas de manifestações anti-governo. O maior sindicato do país ameaça com uma greve geral.
30 mil médicos anunciaram uma paralisação de 24 horas. Milhares de reservistas anunciaram que não vão se apresentar ao serviço e líderes da indústria de tecnologia disseram que estão considerando transferir seus negócios para o exterior. Tudo isso por causa da reforma do judiciário promovida pelo governo de Israel. Em parte dela virou lei, limitando a capacidade da Suprema Corte de barrar medidas do governo. Da China, nós vamos agora para Nova York, onde um grande guindaste desabou parcialmente na quarta-feira em uma área movimentada, ferindo ao menos 4 pessoas. O equipamento atingiu um arranha-céu vizinho e quebrou as janelas do edifício. As imagens da queda do guindaste são impressionantes. É possível ver pessoas correndo assustadas. De acordo com os bombeiros de Nova York, o equipamento estava levantando 16 toneladas de concreto quando os cabos foram enfraquecidos pelo incêndio. O número de mortos em penitenciárias do Equador chegou a 31 na última terça-feira. O presidente Guilherme Lasso decretou estado de emergência no sistema carcerário. O dia resultou em veículos incendiados, ameaças de bomba e rebelião. Cerca de 3 mil policiais e militares entraram no centro para retomar o controle do local. Na operação, a força pública apreendeu fuzis, revólveres, facões, dinamite, munições, drogas e dinheiro. O massacre em Guaiazum levou o presidente Guilherme Lasso a declarar emergência no sistema penitenciário por 60 dias. Desde fevereiro de 2021, as prisões equatorianas são cenário de massacres recorrentes que já deixaram mais de 400 detentos assassinados e um rastro de terror com corpos decapitados e carbonizados. Com saída para o Pacífico, Guayaquil é um centro de operações do narcotráfico do Equador. Localizado entre a Colômbia e o Peru, o país apreendeu 455 toneladas de drogas desde que Lasso chegou à presidência em maio de 2021. Em consequência do confronto na prisão de Guaiazum, mais de uma centena de agentes penitenciários foram retidos em 5 prisões do país. Um censo recente estabeleceu que nas 36 cadeias do Equador, com capacidade para aproximadamente 30 mil pessoas, há uma população de mais de 31 mil presos, a maioria por narcotráfico. Falando sobre economia, o Banco Central Europeu aumentou mais uma vez a taxa de juros. Esse já é o 9º aumento consecutivo. O Banco Central Europeu aumentou a taxa de juros de referência em 0,25 ponto percentual, o 9º aumento consecutivo, como parte da política monetária restritiva de combate à inflação na zona do euro. Apesar disso, a instituição monetária sugeriu que poderia fazer uma pausa no aumento das taxas nos próximos meses. A taxa sobre depósitos, que serve de parâmetro para as demais, chegou novamente ao máximo histórico de 3,75%, atingido entre outubro de 2000 e maio de 2001. O BCE estimou que a saída da Rússia do acordo sobre a exportação de cereais ucranianos pelo Mar Negro poderia aumentar os preços. Os aumentos sucessivos das taxas começam a despertar temores. Lagarde afirmou que as perspectivas econômicas da zona do euro se deterioraram. A inteligência artificial tem ajudado uma organização de direitos humanos a buscar centenas de bebês sequestrados durante a ditadura argentina. Barros então decidiu usar a inteligência artificial para promover e impulsionar a procura pelos bebês roubados, com base em fotos dos pais desaparecidos. Acho que isso veio para preencher um pouco essa lacuna de imaginar como aquela pessoa seria hoje. Porque também acontece que, em muitos casos, quando nos referimos aos netos, existe um imaginário que eles ainda são crianças, ou que são bebês porque foram levados quando eram bebês e agora são pessoas da minha idade. Então, não haver uma representação gráfica de como aquelas pessoas seriam agora, para mim, era algo que faltava, pelo menos no inconsciente coletivo. Para obter as imagens, o designer insere no aplicativo Midjourney fotos em preto e branco dos pais desaparecidos, extraídas do portal Abuelas. O aplicativo cria 4 rostos possíveis. Barros escolhe uma para enviar para uma conta no Instagram, que abriu com esse propósito e que batizou a Ei Abuelas. Me parecia que Me parece que o fato de usar a inteligência artificial para isso também ia aproximar os mais jovens, os de 20 anos, deste tema, de uma forma nova e com uma linguagem que eles possam interpretar, porque está mais perto da idade deles e a realidade é que aconteceu isso.
Barros esclarece que os resultados são aleatórios e não têm pretensão científica. Por isso, se receber uma mensagem de alguém com dúvidas sobre alguma identidade, ele a direciona imediatamente para a Organização das Avós, criada em 1977. Até agora, cerca de 40 identidades imaginadas correspondentes aos bebês roubados em 1976 foram publicadas, e Santiago já começou a trabalhar nas do ano seguinte. A ditadura na Argentina durou até 1983. A tecnologia agindo a nosso favor. E olha só, no dia 26 de julho, há exatamente um ano para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a tocha olímpica foi revelada em Paris. O objeto imaginado pelo designer Mathieu Lehane não terá a tradicional ponta largada, sendo mais estreito nas extremidades. O formato busca valorizar mais a saída da chama olímpica. Todas as tochas vão ser confeccionadas com aço reciclado. Um ilustre convidado esteve na capital francesa para a apresentação da tocha, o velocista dono de 8 ouros olímpicos, Usain Bolt. Estarei aqui, trarei minha família também para que meus filhos possam vivenciar as Olimpíadas. Sei que todos ficarão empolgados com as Olimpíadas. Estou animado por fazer parte disso. Estou empolgado para ver a cerimônia de abertura no Rio Sena, porque hoje, quando eu estava chegando, foi muito bom e maravilhoso. 2.000 tochas, 1.500 para os Jogos Olímpicos e 500 para os Paralímpicos, serão fabricadas em empresas francesas. As Olimpíadas de Paris contarão com mais de 10.000 atletas de mais de 200 nações. A cerimônia de abertura vai ser realizada no dia 26 de julho de 2024. E essa edição fica por aqui. Se quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal Hit Notícias no YouTube. Excelente final de semana para você. Tchau, tchau.